Senhoras e senhores, boa noite. A Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais tem a satisfação de recebê-los para a edição especial da série Minas em Diálogo. Este projeto é uma realização do Núcleo Multifacetário do Estado de Minas Gerais, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais e a Universidade Federal de Minas Gerais. Este encontro do mês de setembro vai abordar o tema Jornada de Direito Social e Reforma Trabalhista. Damos as boas-vindas, saudamos e agradecemos as presenças das autoridades, de forma especial aos advogados, servidores, alunos, professores, imprensa e a comunidade aqui presente. Para compor a mesa, convidamos a presidente da mesa e mediadora dos trabalhos, a doutora Verônica Coutinho. Ela é subsecretária de Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Casa Civil. O palestrante, o professor Kleber Lúcio de Almeida. Ele é juiz federal do trabalho e professor da PUC Minas. O palestrante, professor Antônio Raimundo de Castro Queiroz Júnior, diretor executivo da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas. A doutora Cláudia Franco, advogada, conselheira seccional da OAB Minas e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Minas Gerais. As perguntas poderão ser entregues e enviadas aos palestrantes. Vai ficar com a organização do evento. A doutora Verônica Coutinho, convido para a abertura do evento. Bom, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo, das autoridades presentes. Espero que vocês aproveitem o evento. Bom, o Minas em Diálogo ele representa uma parceria entre o Estado de Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais e a FAPEMIG. A secretária de Estado adjunta da Casa Civil, a doutora Maria Brochado, professora da UFMG, ela coordena o Minas em Diálogo. Esse é um projeto que promove vários debates sobre diversos temas de relevância, tanto para a sociedade civil, quanto para a gestão atual, para a política, para todos de um modo geral. Entre as várias versões do projeto, foi realizada agora uma parceria com a OAB e com a Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas para lançar essa versão do Minas em Diálogo, Jornadas de Direitos Sociais e Reforma Trabalhista. O projeto, nessa nuance, acontecerá em formato de jornadas, tendo em vista a importância e complexidade dos temas que merecem ser abordados. Faremos várias rodadas de debate, sempre com temas afetos à reforma, de modo mais detalhado possível, contando sempre com a presença de experts na área. Sejam eles professores, magistrados, advogados, aqueles todos que sejam pertinentes ao tema. O governo do Estado apoia esse projeto, especialmente por causa do alcance social que ele tem, e será realizado toda semana. As informações sobre os projetos estarão disponíveis tanto no site da Casa Civil quanto no site da OAB. Os temas vão ser lançados a cada rodada e é possível também, através do site da Casa Civil, vocês sugerirem temas também que vocês gostariam de ver aqui sendo discutidos. O projeto, é importante lembrar que o projeto ele é certificado pela UFMG e pela Secretaria de Estado de Casa Civil. Eu vou passar a palavra agora, então, para o presidente da mesa, o doutor Kleber Lúcio, que vai iniciar os trabalhos. Boa noite a todos. Desculpa. Só um minutinho, gente, que eu tenho que fazer o trabalho, como eu sou mediadora, eu tenho que fazer o trabalho chato de controlar o tempo. Cada um vai ter 30 minutos aqui para discutir, para a gente depois ter um tempinho para as perguntas também, tá bom? Boa noite a todos. No início, eu gostaria de agradecer o honroso convite para participar desse evento, cuja relevância é inegável, né, tanto para aqueles que militam com o direito do trabalho, quanto para aqueles que são protegidos pelo direito do trabalho. Fico
muito satisfeito, tenho imenso prazer de debater essas questões com advogados. E tenho dito que a reforma será, em grande medida, o que os advogados fizerem dela. Daí a responsabilidade dos advogados e meus aplausos à OAB por estar patrocinando, né, junto com o governo do Estado, o FMG e outras instituições, esse tipo de debate. Obrigado, cumprimento, né, a todos, companheiros da mesa. Eu vou começar... Aliás, a reforma foi seguida de várias falas muito interessantes, né? A Justiça do Trabalho não deveria existir. Todos os juízes são irresponsáveis. Os procuradores do trabalho são loucos. Os advogados são desonestos. E por aí vai. Mas tem uma interessantíssima, e eu vou começar por ela, que é de alguém insuspeito, né? Delfim Neto. Delfim Neto disse recentemente que o Brasil deixou o poder econômico controlar a política. E, com isto, o setor privado anulou a única força que controla o capital, que é o Congresso. Então, não sou eu que estou dizendo, é nada mais, nada menos que Delfim Neto, grande economista. Pois bem, partindo do que disse Delfim Neto, eu vou me atrever a dizer que o capital, controlando a política, tratou logo de fazer uma reforma trabalhista. Uma reforma trabalhista que retira direitos. Basta ver o que a reforma estabelece sobre o denominado tempo à disposição. Uma reforma que limita direitos. Basta ver o que a reforma diz sobre a equiparação salarial. Uma reforma que tenta estabelecer o que nós chamamos de Estado mínimo, um Estado que vai interferir o mínimo possível na economia, daí a ideia de prevalência do negociado sobre o legislado. Mas a reforma vai um pouco além. Ela restringe o acesso à justiça. Mas não é só isso, e eu vou retornar a esse tema. Ela restringe a própria possibilidade da atuação do Poder Judiciário. Basta ver que a reforma estabeleceu um princípio a ser observado pelo Poder Judiciário ao examinar a validade dos instrumentos coletivos. O princípio da intervenção mínima. Basta ver que a reforma estabelece que quando o juiz for examinar um pedido de indenização por dano moral, ele só pode atender o que está na CLT. Não existe Constituição, não existem tratados, o juiz deve se limitar única e exclusivamente à CLT. Então, a reforma para atender o capital, segundo Delfim Neto, é uma reforma que tem um objetivo muito claro: favorecer uma das partes da relação entre capital e trabalho, entre empregado e empregador. É uma reforma que não é isenta de uma intenção política. Ela tem uma perspectiva muito clara, que, para mim, é de retomada de poder. Basta ver que, no momento de sindicatos fragilizados, eu tiro a maior fonte de custeio do sindicato. Retirar... O que são os sindicatos? Sindicatos são criados na perspectiva de contrapoder. Sindicatos é um contrapoder que os trabalhadores têm para se colocar frente a um outro poder que é do capital. Então, enfraqueça os sindicatos. E interessante, né? Você enfraquece e dá a eles uma relevância sensacional. Eles podem derrogar o que democraticamente foi estabelecido.
Pois bem, e como é que a reforma restringe o acesso à justiça? De duas formas bem interessantes. Primeiro, quando ela trata dos custos da litigância. Quando a reforma trata, por exemplo, de custos processuais, honorários advocatícios, honorários periciais e justiça gratuita, ela deixa bem clara a intenção, e eu vou tentar demonstrar isso depois, a intenção de evitar o máximo possível o acesso à justiça. Mais do que isso, ao disciplinar a litigância de má-fé, a reforma também tenta restringir o acesso à justiça sob a ameaça de punição. E aqui, se vocês prestaram atenção em várias falas e tomaram o cuidado de ler os relatórios que sustentam a reforma, tanto na Câmara como no Senado, foi adotada uma perspectiva interessante, muito interessante. A perspectiva é: os trabalhadores brasileiros abusam do direito de ação e contam neste abuso com advogados inescrupulosos e com a condescendência do Poder Judiciário. Basta ler o relatório na Câmara, que diz exatamente isso, que há um abuso exagerado por parte dos trabalhadores, sustentados por advogados sem qualquer escrúpulo e com a condescendência do Poder Judiciário. É lógico que na reforma, em nenhum momento desse relatório se diz que ir à justiça é também uma reação contra os desrespeitos aos seus direitos. Isso não está sendo dito. Aliás, está sendo dito que 90% das reclamações trabalhistas do mundo estão no Brasil. O problema seria bom perguntar o que ele entende por demanda trabalhista. Se é que quem disse isso entende um mínimo de direito processual ao trabalho e direito ao trabalho. Duvido. Entenda, porque se ele entendesse, ele não faria uma afirmação tão irresponsável. Mas por quê? Porque isso é para sustentar a reforma. É para sustentar a necessidade de evitar o acesso à justiça. E como é que eu torno caro o acesso à justiça? É muito simples. Eu vou dificultar a possibilidade do juiz conceder justiça gratuita. Segundo, eu vou limitar o alcance da justiça gratuita. Basta ver que eu posso ser beneficiado pela justiça gratuita e ter que pagar honorários. Aliás, isso é inédito em termos de Brasil. É uma criatividade mil, né? Porque e isso é bom, mas a reforma tem uns defeitos, né, que são interessantes, né? Porque quem fez isso talvez não estivesse preocupado com a Constituição. E deixou passar algumas coisinhas, né? Por exemplo, se eu estivesse pensando a reforma, eu diria que, dependendo do valor que a pessoa recebe em juízo, ela não tem direito à justiça gratuita. Logo, ela tem que arcar com os custos do processo. Mas eles estavam num afã tão grande de punir o trabalhador, que eles puniram o próprio fato do trabalhador entrar na justiça e perder a demanda. Mas tem mais. Adotando no processo do trabalho o princípio da sucumbência. A boa parte dos que eu estou vendo aqui advogam na Justiça do Trabalho para trabalhadores. E é uma luta para conseguir alguém pensar que é possível condenar a empresa a pagar honorários de advogado. Aí, de repente, como mágica, alguém na reforma resolve: olha, nós precisamos implementar o princípio da sucumbência no processo de trabalho. Como se fosse um machado. Não, é um recado. O recado é: o trabalhador que vier à justiça pode ser condenado a pagar honorários advocatícios. E vou dar um exemplo interessantíssimo disso. Não sei se vocês prestaram atenção quando a nova CLT, moderna inclusive, diz quando são devidos honorários advocatícios.
Aí diz, e é um recado para o trabalhador, que os honorários advocatícios são devidos também na reconvenção. Aí copiou parte do artigo do CPC. Só que esse artigo do CPC continua. E também na execução e a cada recurso interposto cumulativamente. Mas esse não era o interesse da reforma. O interesse da reforma era dizer para o trabalhador, se você perder a demanda, além de pagar honorários, se a empresa entrou com reconvenção e você foi vencido, você ainda vai pagar honorários. Foi uma missão estratégica. Por que estratégica? Porque ela tinha o endereço certo. A ameaça. Não entre na justiça, porque isso vai te custar caro. Caríssimo. E, aliás, se a gente prestar bastante atenção, esse rigor não foi adotado em relação aos empregadores. Não todos os empregadores, é lógico, né? É evidente que boa parte, e eu acredito que a maior parte dos empregadores, né, uma boa parte, cumpre a legislação trabalhista. Mas eles não tiveram cuidado, por exemplo, com o empregador de má-fé. Pelo contrário, não sei se vocês prestaram também atenção, que foi estabelecida uma moratória para o empregador. Qual a moratória? Ainda que a sentença transite em julgado, ela não poderá ser protestada de imediato. Ainda que a sentença transite em julgado, esse fato não pode ser comunicado ao Serasa. Tem que esperar 45 dias para dar tempo, não sei de quê, de juntar dinheiro para pagar, possivelmente. Mas vejam bem, eu disse que os trabalhadores vão pagar por litigância e também por litigância má-fé. Só que as custas foram limitadas. Não sei se vocês perceberam que foi estabelecido um teto máximo para as custas. Mais do que isso, também não sei se vocês perceberam, que até o custo do desrespeito à moral foi limitado pela tarifação da indenização por danos morais. Então, a reforma tem uma perspectiva, pelo menos é o meu ponto de vista, punitiva. Punitiva para quem se atreve a ir à Justiça do Trabalho, que é composta, em boa parte, por juízes irresponsáveis. Acionada por advogados que não têm escrúpulos, ou por procuradores do trabalho, que são loucos. Mas vou continuar. E a litigância de má-fé, aqui é interessantíssimo. Há muito tempo eu tenho admitido e acho que nós todos temos que lidar com essa ideia de que é possível e deve ser, sim, punida a litigância de má-fé. O processo não foi pensado para ser utilizado como instrumento de enriquecimento ilícito. Não me parece isso. Mas a reforma tem umas passagens interessantíssimas nesse aspecto, e aí vou tentar demonstrar como ela tem também, quando trata da litigância de má-fé, a intenção claramente punitiva. E a disciplina da litigância de má-fé foi usada como uma forma de ameaça. Vou dar um exemplo. Inexplicavelmente, a reforma, ao tratar da litigância de má-fé, não definiu quais são os deveres das partes, procuradores, e de todos aqueles que participam do processo. De forma inexplicável. Porque o Código Civil, o processo civil muito mais completo, ele vai dizer quais são os deveres e depois ele vai dizer quais são as consequências dos cumprimentos desses deveres. Bem, então os defensores da reforma têm dito o seguinte, mas é evidente que o CPC é fonte subsidiária do direito processual do trabalho. Logo, os deveres são os mesmos. Bem, mas também é evidente, e aí eles não entram nesse assunto, mas também é evidente que a litigância de má-fé, as normas que tratam da litigância de má-fé são aplicáveis no processo de trabalho.
Então não precisava nem falar de deveres e também não precisava nem falar de litigância de má-fé. Mas por que eu falei? E aí entra um lado perverso e simbólico da reforma. Eu falei para te relembrar que, se você acionar a Justiça do Trabalho, além de pagar caro, você ainda pode ser punido. Significa dizer que a reforma pretende evitar o máximo possível o acesso à justiça. Evitar de uma forma, talvez da forma mais mesquinha, que não é valorizar os instrumentos de efetividade do direito do trabalho, fiscalização, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, não. É enfraquecer a possibilidade, aliás, é mostrar para aquele que se atrever a ir à Justiça do Trabalho que isso vai custar caro a partir de hoje. Aliás, a reforma é sensacional, né? Para quem bolou a reforma, tempo de trabalho não tem nada a ver com saúde e segurança do trabalhador. Aí a pergunta é, o que teria então, né? Já que a grávida também pode trabalhar em ambiente insalubre, quer dizer que insalubridade não tem nada a ver com segurança de trabalhador, nem saúde. Mas são as pérolas da reforma, e isso é que transforma a reforma passível de vários ataques. Porque no afã de fazer, às vezes a gente perde o time, perde o bom senso. Né? Isso mostra bem a cara da reforma. Mas o que me preocupa mesmo nisso tudo... Tempo? É o que a reforma significa para além do processo. Para mim, a reforma não pode ser questionada apenas na perspectiva de um direito a mais e um direito a menos. Não pode. A reforma não é um movimento neutro. Vejam bem, voltando para o acesso à justiça. O que significa o acesso à justiça? Significa a possibilidade de gozo de determinados direitos. Desta forma, restringir o acesso à justiça é restringir o acesso ao direito. Mas aí entra o dado mais relevante. De que direito nós estamos falando? Do direito do trabalho. E o que é o direito do trabalho? Ou, qual é a razão pela qual, desde a Constituição do México, passando pela a criação da OIT, Declaração Universal dos Direitos Humanos, vários pactos internacionais, convenções da OIT, por que eles se preocupam com o trabalho? E por que é uma preocupação de assegurar aos trabalhadores um patamar razoável de direitos? Porque a perspectiva é que é necessário criar condições para que os trabalhadores e suas famílias tenham uma vida com um mínimo de dignidade. Segundo, o direito do trabalho, lógico, dentro das suas limitações, que são muitas, procura estabelecer, né, dentro do seu campo de atuação, um mínimo de distribuição de rendas. O exemplo clássico é participação nos lucros e resultados. Né? O direito do trabalho, além de se preocupar com a dignidade humana, ele se preocupa com um mínimo de justiça social, via distribuição de rendas. Mas não é só. O direito do trabalho procura criar condições materiais para que as pessoas tenham um mínimo de liberdade para exercer a sua cidadania. Tem
Tem um autor alemão que diz que ninguém morando debaixo da ponte pode escolher um governante. Tem condições. Ninguém com fome vota com liberdade. O direito do trabalho atua aí, em defesa da cidadania. Os direitos trabalhistas são direitos de cidadania. Mas cidadania é pressuposto de democracia. Porque sem condições materiais e jurídicas de participação, não há democracia possível. E isso é que me preocupa. Me preocupa por quê? Porque a reforma, nesta perspectiva, e eu posso estar errado, quem dera eu esteja errado, a reforma destrói um dos instrumentos mais valiosos que nós temos de proteção da dignidade humana do trabalhador, de construção de uma sociedade que seja justa, de construção de cidadania, de construção de democracia. Para mim, a reforma é a precarização total da possibilidade de, no Brasil, de um futuro que não está muito longe, de existir trabalhadores que tenham a sua dignidade respeitada, de existir a possibilidade de trabalhadores que participem da vida política, de existir a possibilidade de trabalhadores que sejam seres humanos com o valor que todo ser humano merece. O que eu convido, e aí, para terminar, é vocês pensarem nisso, que a reforma não retira direito, ela retira possibilidades. A reforma não precariza condições de trabalho, ela precariza condições de dignidade, justiça social, cidadania e democracia. É disso que nós estamos falando. Não é por acaso que num congresso do agronegócio, não sei se vocês tiveram acesso àquelas pérolas, foi dito que a pior Constituição brasileira é a de 88. Porque ela concede direitos demais, porque ela é uma Constituição cidadã, mas quem precisa de cidadania? Se a Constituição de 88 é a pior das nossas constituições, eu me pergunto, qual será a melhor, né? Porque ela é considerada cidadã, por quê? Porque colocou a cidadania entre os princípios fundamentais. Por quê? Porque colocou o valor do trabalho humano entre os princípios fundamentais. Por quê? Porque limitou os poderes do capital quando diz que a atividade econômica tem como primado o trabalho humano e como objetivo garantir vida digna. E aí entra algo sensacional no ponto de vista do direito do trabalho. O direito do trabalho convive com a luta de poder. Por isso que a cada crise econômica, a saída é mexer com o direito do trabalho. Porque direito do trabalho é instrumento de limite. Direito do trabalho impõe limites ao capital. Olha, tem jornada máxima, tem salário mínimo, tem normas de respeito que devem ser respeitadas porque são de ordem pública. E o que se está fazendo via reforma é destruir esses limites. Quando eu destruo limites, eu reforço poder. Por isso Delfim Neto disse, o poder passou para as mãos do capital. E é por isso que o poder, o capital, fez a reforma, que a reforma é retomada de poder. E, para terminar mesmo, desculpando se eu estou ultrapassando o tempo, a reforma é um processo. Foi dito naquele congresso que a porteira foi aberta e que novas ondas virão. Então, é preciso estar atento ao que se vai fazer daqui para frente. E como lutar contra isso? Bem, primeiro,
é preciso submeter a reforma a um controle rígido de constitucionalidade. Os advogados precisam, juízes precisam, professores precisam, pensadores precisam tomar a Constituição como ponto de partida. Porque a reforma tem que passar pelo crivo constitucional. Mais do que isso, a reforma tem que ser submetida a um controle rigoroso de convencionalidade. O Brasil tem responsabilidades perante a comunidade internacional que podem e devem ser cobradas. Então, os advogados, por isso eu disse que a reforma será o que os advogados fizerem dela. Por isso, os advogados têm que criar uma consciência constitucional e internacional e universal muito grande. Por quê? Porque as barreiras internas estão sendo destruídas. Então, eu tenho que me valer da Constituição. Por isso que eles já dizem que é preciso mudar a Constituição, porque a Constituição é limite. E eu tenho que me lembrar que o Brasil é signatário de uma série de tratados. Tratados que o próprio Supremo disse, ele talvez não dissesse hoje, do jeito que a coisa está, que tem status supralegal, então se impõem à reforma. E convido os advogados, nesse sentido, a fazer uma espécie de luta criativa. Por exemplo, e aí eu termino. A reforma diz que o juiz do trabalho já não pode executar de ofícios créditos quando o credor está representado por advogado. Interessantíssimo, né? Restrição de acesso a direito. Mas se a gente for ao CPC, tão combatido, o artigo 4º do CPC diz que as partes têm direito às atividades satisfativas. Se eu combinar esse artigo 4º do CPC com o artigo 765 da CLT, que diz que o juiz tem o dever de impulsionar o processo, eu vou dizer que há uma antinomia no sistema e que as antinomias devem ser resolvidas, facilitando o acesso à justiça, facilitando o acesso aos direitos, porque isso constitui uma exigência da dignidade humana, da justiça social, da cidadania, da democracia. Mais do que isso, já que agora nós vamos aplicar no processo de trabalho o princípio da sucumbência, os advogados vão ter que reaver ou reassumir aquele debate sobre a aplicação do Código Civil quando diz dos honorários contratuais. Por quê? Porque, sem querer, a reforma destruiu o argumento fundamental de quem negava a aplicação do Código Civil, que era a ausência de sucumbência no processo de trabalho. Como ele passou de existir, mudou completamente de figura a questão dos honorários. Ou seja, há como fazer com que o processo do trabalho também fique caro para quem descumpre a legislação trabalhista. Não é revanchismo, longe de mim. Concordo, nós devemos punir de forma rigorosa qualquer litigante de má-fé, seja de trabalhador, seja de empresa. Isso é um dever moral que a gente tem. Não é isso, mas é usar a reforma na perspectiva que ela tem, que é tornar caro ir a juízo. Se é para tornar caro para um, é para tornar caro para o outro. Esta é a lógica da reforma, e não estou falando nada que não esteja na reforma. Então, meu convite é esse: pensar o direito do trabalho hoje a partir da Constituição. Pensar o direito do trabalho hoje como um direito que não tem como fonte apenas CLT. As fontes dos direitos são várias. Constituição, tratados, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional, São José da Costa Rica, que a gente só pensa nele quando vai falar de prisão de depositário infiel, e ele tem vários direitos dos trabalhadores. É preciso estudar ou reconstruir o direito do trabalho de uma forma inteligente, na minha perspectiva, usando a própria reforma. E é possível? É possível, porque no afã
de acertar, eles cometeram uma série de erros. E, para terminar, me tem passado pela cabeça a ideia de que, se eu admitir que o ser humano pode ser submetido a conveniências econômicas apenas, eu acabo abrindo mão da minha própria humanidade. Porque quem não vê no outro um ser humano que ele é, vai ter uma certa dificuldade para se ver como ser humano. A reforma nos convida a nos colocar como seres humanos, reagindo a uma doutrina que só pensa em eficiência econômica, em que custos sociais não entram em debate. Basta ouvir todo o discurso do Henrique Meirelles. Ele só fala em eficiência econômica, nunca em custos sociais. É como se nós estivéssemos sendo reduzidos a meros fatores da economia. E isso é de nos desumanizar. E a luta começa por aí, para nos afirmarmos como seres humanos, olhando para os próximos como seres humanos. Senão, a reforma virá tranquilamente. Num segundo momento, ela vai ser reforçada, porque, como diz alguém, abriram só a porteira. E, de repente, nós vamos voltar ao sistema que nos fez criar o direito do trabalho. É como se nós estivéssemos caminhando para trás, onde o ser humano era escravizado em nome da sua própria liberdade. E não sei quantas vezes vocês leram na reforma a expressão vontade. Nós estamos voltando ao voluntarismo com a parte mais perversa, que é imposto por quem retomou o poder. Poder que não foi retomado só econômico, porque bem antes houve a retomada do poder político. Por isso a reforma não é neutra do ponto de vista político. O direito do trabalho é um direito político. E se ele é político, ele tem que ser pensado como tal. Bem, desculpe se fui além do tempo, tá? Mas queria agradecer de novo. São colocações de um juiz de trabalho velho, já passei por Monlevade, meus pais moram em João Monlevade até hoje, né? E eu, quando vou para Monlevade, eu tenho que lhe avisar quando saio e quando volto, porque eu sou uma verdadeira lesma e medroso com aquelas terras, né? Mas Monlevade, um dia desse, me deu uma lição interessante. Eu fui num almoço e foi no Sindicato dos Metalúrgicos de Monlevade, e eu vi nas fotos os caras que ajudaram a construir o direito do trabalho. E nós temos essa responsabilidade, reconstruí-lo. Não é uma responsabilidade, eu penso, para o presente, para o futuro, porque o que está em jogo é o tipo de sociedade que nós queremos no futuro. Direito do trabalho é só um detalhe. O que está em jogo é controle absoluto de poder político pelo poder econômico. Agradeço a paciência e Deus queira que eu esteja errado nisso tudo, mas eu costumo ser, às vezes, né, extremamente realista, mas confio, principalmente, vi aqui hoje a advocacia, né, a turma jovem da advocacia, a responsabilidade está aí. Eu estou esperando aposentar, se o tema é deixar, daqui a 2 anos, então a responsabilidade é sua, ok? Mas só convido para pensar nisso, não se trata apenas de acesso à justiça. É muito mais do que acesso à justiça. É a cidadania, é a democracia, é a nossa própria humanidade. Obrigado. Eu agradeço.
Bom, é até difícil falar depois de uma... Não vou dar nem para chamar de palestra, aula, não sei nem definir, né? O que o Dr. Kleber colocou aqui pra gente. Mas realmente uma das coisas que mais me chocou assim, em relação à reforma é exatamente isso, que essa alegada modernização da legislação que visou privilegiar a negociação para dinamizar, né, a economia e favorecer a retomada de emprego, foi um dos argumentos mais veiculados pela mídia. Né? Todos esses aspectos negativos foram simplesmente abafados e são poucas as pessoas, raras, ainda mais dessa forma pública e clara, que tiveram a coragem de criticar as razões por trás dessa reforma. Né? Então, realmente assim, a gente tem que fazer a nossa parte agora. Cabe realmente a gente desesperador. Eu só queria ressaltar um detalhe que faltou comentar no começo, que o nosso projeto aqui não é um projeto político, ele é um projeto neutro, né? E exatamente daí a importância da participação de vocês, tanto no final com os comentários, quanto também nos sugerindo os temas para serem tratados depois. Tá? A gente não está aqui para fazer politicagem nem nada, não. É realmente um projeto mais acadêmico para debate com a sociedade.